Fala, pai presente! Como você bem viu no título, as 25 perguntas que você deve fazer para o teu filho antes de perguntar como é que foi seu dia. Antes, para variar, vou contextualizar com uma breve história. Deixa eu só abrir aqui as perguntas que eu deixei aqui aberta aqui no meu computador. Mas vamos lá à história. A história foi a seguinte: meu filho ele tinha uns 2 anos e meio, ele não tinha 3 anos ainda. E ele estava no meu pescoço. E vez ou outra ele me vê assim, quieto, né? Olhando, às vezes para o computador, às vezes olhando para o nada, ele pergunta, papai, papai, papai. Aí eu, quando eu, né, vejo, vou ver, ele já fez, me chamou 2, 3 vezes, eu falo, fala. Aí ele fala, o que que você estava pensando? Aí eu falo, tô pensando na vida. Então a gente acostumou, né? Acostumou a ele me perguntar o que que eu tô pensando, eu respondo pensando na vida, e aí ele brinca, às vezes eu chamo ele, e ele brincando, né? Finge que não tá ouvindo, aí eu pergunto para ele, o que que você tá pensando? Ele, tô pensando na vida. E aí um dia, eu andando na calçada com ele no meu pescoço, ele me perguntou assim, papai, o que que é a vida? O que que é? Dentro do contexto, estou pensando na vida. O que que é a vida? E aí eu comecei a explicar para ele o que é a vida, como se eu estivesse falando com um adulto. E é assim que muitas vezes eu trato ele na hora de conversar. Não fico gugu dadá, cegonha, não. Converso, sabe, dentro, respeitando a idade dele, obviamente, mas eu converso como se estivesse conversando com uma pessoa que de fato está entendendo e ele entende sim. E a criança entende. Eu lembro, foi muito engraçado que eu comecei a falar o que era a vida e passou uma senhora do meu lado aqui na calçada, ela ouviu que eu tava falando, passou por mim e ela não contente, ela parou, olhou para trás e falou assim: "Ó, pai, vai devagar aí, né? Vai devagar com o que você tá falando." Em outras palavras, ela falou: "Não fica conversando com ele como se fosse um adulto, porque ele ainda é uma criança. Só que ele é uma criança que entende." Esse é o contexto. Então, como é que eu trato meu filho? Na maioria das vezes, eu não fico com esse negócio de gudadá, cegonha. Não. Pênis é pênis, vagina é vagina. A vida é assim, né? Não vou entrar no contexto aqui para o vídeo não ficar tão extenso, mas eu expliquei para ele que a vida, sim, tem altos e baixos, tem dificuldade, tem alegria, tem tristeza, e é dentro desse contexto que eu vou abrir um outro parênteses para te dar uma dica antes de entrar nas 25 perguntas, tudo bem? eu eu explico para o meu filho o que são os sentimentos. Então, ele hoje, com 4 anos, ele sabe o que é tristeza, ele sabe o que é inveja, ele sabe o que é estar irado. Eu expliquei já desde os 2 aninhos eu tentei distinguir o que é cada sentimento para que ele cresça sabendo quais são os sentimentos que ele tem em detrimento a uma determinada situação. Então, quando ele está chorando, eu falo para ele que ele está frustrado porque ele queria uma coisa e ele não está tendo. Quando ele está feliz, eu explico para ele que ele está feliz porque ele fez algo que foi muito bom. Quando ele está triste, e falo sobre inveja, que as pessoas sentem inveja. Então, eu tento explicar para ele sobre todos os sentimentos que um ser humano eventualmente possa ter. Tudo bem? É uma dica. Se eu fosse você, explicaria desde muito cedo. Ah, mas eu não vou explicar agora porque ele não sabe. Mas é assim que a gente aprende a falar. Quando a gente vai falando, tem muitas coisas que no começo os nossos filhos não sabem o significado, mas sabem falar. E à medida que você vai explicando e você vai repetindo, ele vai aprendendo e vai entendendo. Então, é assim que eu faço com meu filho. Bom, então, dentro desse contexto, eu vou falar as 25 perguntas que você deve fazer para o teu filho antes de entrar na pergunta clichê, que é como foi o seu dia. Lembrando aqui, né? As perguntas, elas são perguntas propositivas. Ela tem um cunho, ela tem uma base, ela tem uma intenção que é de, ao mesmo tempo que você perguntar, você está incitando ou disseminando uma informação ou um conhecimento. Então, ao mesmo tempo que você pergunta, você abre um precedente, você abre uma oportunidade para essa criança, para o teu filho, no caso, aprender uma coisa nova, tudo bem? Então, as perguntas, as 25 perguntas são perguntas propositivas, tem um propósito. Qual é o propósito? Ensinar algo para o teu filho, tudo bem? Então, pergunta número 1. Filho, imagina que você foi lá buscar o teu filho, ele vem correndo, te dá um abraço, e aí, né, normalmente a gente faz, e eu, assim, me coloco nesse meio, tá?
como é que foi seu dia? Né? E aí fica algo, sabe, chato, redundante e não tem propósito de você perguntar como é que foi seu dia. Porque é criança. É criança. Ah, pai, foi legal. Ah, foi legal, tá bom, legal, legal. Tá. Não, não. Então a gente vai mudar agora. E foi legal que uma das perguntas que eu fiz pro meu filho, né? Eu tava naquele costume, né? Como foi seu dia? Como foi seu dia? O dia que eu fiz uma pergunta para ele, eu falei assim, quem que você fez feliz hoje? Cri, 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 cri. Ele não soube responder, porque ele não estava preparado para aquela pergunta. E aí depois eu comecei a ensinar que a gente pode fazer outras pessoas felizes, tudo bem? Pergunta número 1. Você ajudou alguém hoje? Pergunta número 2. Você disse obrigado a alguém? Número 3. Você ficou triste hoje? Por quê? Pergunta número 4. Você respeitou seus amigos e a professora? Você desrespeitou alguém? Pergunta número 6. Todos têm um amigo no recreio ou no lanche? Pergunta número 7. O que fez você sorrir hoje? Vou repetir pergunta número 7. O que fez você sorrir hoje? Pergunta número 8. Teve alguma coisa que você não entendeu a professora explicar? Número 9. Qual é a sua parte menos favorita da escola? Seguindo a mesma pergunta, e a favorita? Pergunta número 10. O que fez você sentir orgulhoso? Pergunta número 11. O que você sentiu ao aprender algo novo? Você aprendeu novas palavras hoje? Aconteceu algo engraçado que te fez sorrir? Você pode me dizer um exemplo de bondade que você viu na escola? Algum coleguinha chorou? Na mesma pergunta, você tentou acalmá-lo? Qual foi a melhor coisa que aconteceu hoje? Com quem você se sentou no almoço? Qual foi a parte menos favorita do dia? Você se sentiu inseguro? Com quem você brincou hoje? Se você pudesse mudar uma coisa sobre o seu dia, qual seria? Com quem você compartilhou o seu lanche no almoço? Ou no café? Pergunta 23 ou 23ª. Você ajudou algum coleguinha que estava com dificuldade de aprender? Quando você teve dúvidas, você avisou a professora? 25ª pergunta e última. O que fez você se sentir feliz? Bom, essas são as 25 perguntas que você pode e deve fazer para o teu filho antes de perguntar como é que foi seu dia. Lembrando que essas perguntas você pode perguntar e dar o contexto para ela aprender como lidar, né, e aplicar isso no dia a dia, né? Eu fiz isso, tenho feito com meu filho e vejo que é muito importante essas perguntas propositivas. Eu vou dar um exemplo aqui para encerrar. Ele faz o Muay Thai. Então, no Muay Thai, inclusive, eu sempre expliquei desde quando ele começou a fazer, por vontade dele, ele quis fazer, ele viu e falou que iria fazer. E na escola tem o judô também. Então, ele está muito ligado a essa questão de lutar. E a coordenadora, a dona da escola, falou para mim, olha, Dani, ele está aplicando os golpes nos coleguinhas. E sempre eu estou explicando para ele que ele precisa respeitar os amigos, respeitar e não fazer as crianças chorarem. Pelo contrário, ele deve proteger, em especial as meninas, mas deve proteger todos os amigos e não fazer eles chorarem. Quando eu fiquei sabendo disso, eu reforcei a questão de respeitar. Então eu expliquei para ele. Isso aconteceu uma vez, né, dele aplicar os golpes nos coleguinhas. Conversei com ele e no dia seguinte eu perguntei para a dona da escola e ela falou, não, tá tudo bem. No dia seguinte tudo bem de novo. Então eu fico feliz porque é muito mais fácil de você corrigir eventualmente algo que sai do escopo daquilo que você vê como importante e ideal para o teu filho. Então, lembrando, as perguntas propositivas, repetição e contextualizar para ela, para que ela possa, em uma eventualidade, aplicar aquilo que você está explicando. No caso do meu filho, respeitar os coleguinhas e não fazer os coleguinhas chorarem. E aí isso funcionou
muito baseado nas perguntas propositivas e na repetição e, obviamente, na paciência, amor e carinho, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Um abraço, tchau, tchau. Antes de desligar, não esqueça, o melhor presente que você pode dar para o teu filho é o teu tempo. Agora eu vou, fui, tchau.